Você conhece a história de Ruth e de Ester e sabe como Deus usou essas mulheres em favor do seu povo? Se você não conhece, vamos aprender agora no trimestre. Texto áureo. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth 4:14. Verdade prática, conhecidas ou anônimas. Muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Sobre Ruth, que Ruth ela era uma estrangeira, vamos entender o significado disso na linguagem espiritual. Ela se casa com Boaz, lembrando que Boaz era filho também de uma estrangeira. Boaz era filho de Raabe, a prostituta. E nós vamos ver o quanto Deus, o desejo que ele tem de unir os povos. Então, quando um estrangeiro se aproximava de Israel, já tipificava o projeto de Deus com todos os gentios da terra, na pessoa da igreja, né, ou na vida da igreja, para agregar todos os povos em um só povo. A lição é maravilhosa, tem lições importantíssimas e outra coisa. Então, vem comigo, vamos aprender lições importantíssimas. Leitura bíblica em classe está em Ruth 4:13 ao 22 e também Ester 7:1 ao 7. Vamos lá? Objetivos da lição. Apresentar o perfil de Ruth, a moabita, traçar o perfil de Ester, a judia que ascendeu ao posto de rainha e também refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Introdução. Neste trimestre estudaremos os livros históricos de Ruth e Ester. Neles veremos como Deus usou duas mulheres na história da salvação. Elas foram muito importantes para preparar todo o contexto necessário para o advento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Primeira parte da lição. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Vamos ver o que representa, principalmente na linguagem espiritual da Bíblia, a aceitação de Deus em relação à pessoa de Ruth para fazer parte do seu povo. É lindo demais, vem comigo. Uma moabita, letra A e letra B. Você sabe quem são os moabitas? Vamos lá. O povo moabita era descendente do incesto cometido por Ló e sua filha mais velha. E esse povo, ele se tornou pagão e inimigo declarado de Israel, ao ponto do próprio Deus rejeitar esse povo. Deus havia rejeitado esse povo. E como que Deus agora, pastor Rodrigo, ele aceita uma moabita para fazer parte do povo da promessa? Vem comigo que você vai entender. Confere lá em Gênesis 19, 30 ao 37, Deuteronômio 23, 3 e 4. Deuteronômio 23, Deus deixa claro que ele havia rejeitado esse povo. Mas então por que ele aceitou uma moabita? Vem comigo. Letra B. A antiga Moabe fica hoje a leste do Mar Morto. Se você for lá em Israel, você vai conhecer lá a atual Jordânia, fica ali localizado o que era a antiga Moabe. Deus, em sua misericórdia, aceitou a fé da moabita Ruth, agora vai entendendo, ao ponto dela fazer parte da genealogia do Messias, ou seja, um povo que Deus rejeitou aquele povo, mas ele aceita um integrante daquele povo e ainda esse integrante, que é Ruth, fez parte da genealogia do Messias. O que é isso, pastor Rodrigo? Vamos entender. E isso apontava, isso é misericórdia de Deus, para a aceitação dos gentios, ou a aceitação da própria igreja no plano da salvação. Lembrando que mulher na Bíblia, muitas das vezes, representa a própria igreja. A igreja é vista como uma mulher. E mulher, nesse caso Ruth, ela simboliza a própria igreja, porque a igreja é gentílica. A igreja, ela é gentílica. Começou com os judeus, mas se espalhou pela terra entre o povo gentil. E aí Paulo revela que o grande desejo de Deus, por meio da igreja, é unir todos os povos. Não necessariamente não exclusivamente por meio da igreja, exclusivamente por meio de Cristo, né? Cristo é que derrubou a parede e uniu todos os povos. Mas a igreja é o corpo de Cristo. E está dando sequência a esse projeto de unificação dos povos para fazer um só povo. Então, quando você vê Deus aceitando a moabita Ruth, já indicava o plano de salvação de todos os povos.
através de Cristo e também por meio da igreja. Confere a genealogia, onde Ruth aparece, Mateus 1, do 1 ao 17, e também Efésios 2 e 14. Você vai encontrar o projeto de Deus aqui em unir os povos. Tópico 2. A família belemita. O que é belemita? É a família de Belém. Letra A, B e C. A família de Belém, e que serviu de bênção para Ruth, aqui tem outra mensagem espiritual fantástica aqui, tá? Vamos lá. Letra A, B e C. A família de Belém, que serviu de bênção para Ruth, era composta por Elimeleque, que significa Deus é o meu rei. A lição não traz os nomes desses personagens no original. Noemi, que significa amigável. Malom, que significa enfermidade. E Quilion, que significa completo. Então essa é a família belemita, que estava em Belém, foi para Moabe. Isso no tempo dos juízes, tá? Se você deseja se localizar, o tempo dos juízes é em torno de 1.200 anos antes de Cristo. E no tempo dos juízes acontece essa história aonde a família de Elimeleque sai de Belém. Havia muita fome ali, muitos saques, os inimigos, uma série de coisas. E vai para Moabe. Chegando lá em Moabe acontece, infelizmente, o infortúnio. A Noemi ficou viúva, perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, ficou apenas com as noras. Tá? E vamos ver aqui o sentido espiritual e as lições dessa história. Infelizmente, todos os homens da família belemita morreram em Moabe. E dessa forma, a viúva Noemi e a sua nora Ruth, eu só coloquei Ruth aqui porque órfã não quis acompanhar, né? E lá, aqui tem 2 tipos de igreja, viu? Ruth, a igreja fiel, que quer o Salvador. Órfã, o joio, a igreja infiel, que se afasta do Salvador. A verdade do reino de Deus é uma só, mostrada em várias passagens na Bíblia. Então, quando você vê estudar sobre o trigo, sobre o joio, você percebe isso também na figura de Ruth e órfã. Tá? Então, vem comigo. É aquilo que Jesus falou, né? Estarão 2 baleando no moinho, uma será levada e deixada a outra. Jesus usa uma expressão no feminino. Tá? Moinho é o lugar que estava lá com grãos, com trigos. E aí uma será levada. Quem que vai ser levada? Ruth. A outra será deixada. Qual que vai ficar? Órfã. Por quê? Porque Deus não quis levar? Não. Ela não quis acompanhar. Tá? A linguagem espiritual da Bíblia é muito maravilhosa. Então confere lá Ruth 1, 6 e 16. Letra C. Assim como a família de Belém. Agora entenda o mistério. Belém significa casa do pão. Assim como a família de Belém serviu de bênção para a estrangeira Ruth, a igreja hoje também casa do pão, porque ela aqui oferece a palavra de Deus, que é o pão para este mundo, é a igreja hoje, casa do pão, serve de bênção a todos que desejarem fazer parte da família de Deus. Aleluia! A família belemita serviu de bênção para a estrangeira Ruth. E essa família belemita, família de Belém, casa do pão, serviu de bênção e aquela mulher estrangeira se agregou e passou a fazer parte do povo de Deus. Hoje a igreja é a casa do pão. E nós também servimos de bênção para este mundo, para os estrangeiros e todos que se aproximarem, como Ruth se aproximou, dizendo, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, também o Senhor vai abraçar e aceitar na sua família. Mas, Deus sempre mostrando, né? Existe as órfãs que não querem acompanhar. Isso é lamentável. Vamos lá? 3. Matrimônio e maternidade. O que é isso? Não entendi, pastor, esse tópico. Vem comigo. Letra A e letra B. A decisão de seguir a Noemi e de aceitar ao Deus de Israel fez com que Ruth fosse alvo da graça divina e se casasse com Boaz. Lembrando que Boaz era filho de Raabe, a prostituta que morava no muro de Jericó. Olhe, outra vez Deus mostrando, já desde a época de Josué, entrando em Jericó, aceitarei todo gentil que estiver sobre ele a marca do sangue do meu filho.
o que Josué, que representa o próprio Jesus, pediu para Raabe fazer? Olha, se você deixar esse pano de escarlata na tua janela, pano vermelho, aí como um símbolo, nós iremos entender que você vai ser salva. Tudo isso representava, já apontava para a salvação da igreja, uma prostituta que vem, gentil, que os judeus não aceitavam, a igreja não aceita até hoje. O judeu não aceita hoje, a igreja, os cristãos. Mas Deus aceita. Deus aceita. E o que importa é o que Deus pensa a nosso respeito, irmãos. Tá? Tem muitas religiões do mundo que falam muitas coisas erradas dos cristãos. Inclusive o judeu. O judeu nos chama de pagão. O que importa é o que Deus pensa a nosso respeito, ok? Assim como aconteceu com José, né? Seus irmãos o viam como um sonhador infantil. Os ismaelitas o viram como um escravo. Potifar o via como um simples servo. A esposa de Potifar o via como um homem que a rejeitou e depois o acusou. Os carcereiros o viam como um criminoso. E muita gente olhava e o via de uma forma terrível. Como que Deus via José? O meu governador. O que importa é o que Deus pensa a nosso respeito. E a igreja, ela é aceita por misericórdia. Agora preste atenção. Fez com que Ruth fosse alvo da graça divina e se casasse com Boaz, filho de Raabe e Salmão, um homem que era descendente direto de Abraão e que iria gerar a linhagem do Messias. Salmão gerou, através de Raabe, a linhagem do Messias. Nasceu Boaz. E Boaz se casa com Ruth. E depois nasce Obed, depois nasce Davi. É linda a história de você ver a genealogia. Confere Ruth 4:10 e Mateus 1:5 e 6. Letra B. No mundo antigo, era comum muitas viúvas se tornarem prostitutas, porque daí não tinha o marido para trazer todas as provisões. Mas Ruth não quis se tornar prostituta, não quis uma vida fácil. O que ela fez? Preferiu honrar a família, cuidar da sogra e também preferiu honrar os valores da família. Eu quero casar, fazer tudo certinho. E esse desejo, fica aqui a lição, de honrar a família e os seus valores, fez com que Ruth recebesse a honra de pertencer à genealogia do Senhor Jesus. E mencionar ainda Ruth, porque no mundo antigo, quando os escritores iam escrever, eles não mencionavam nome de mulheres, a não ser que fosse muito, mas muito importante para mencionar um nome de uma mulher. E é o caso de Ruth, que nós vemos aí Deus honrando essa mulher, porque ela tomou decisões das mais acertadas. E fica o exemplo a todos que quiserem ser abençoados. Valorize aquilo que Deus valoriza. E nesse caso, a família e os seus valores. Ruth 2:11-12. A nossa visão geral. Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo. E Deus a aceitou, a abraçou, ela decidiu. Lembrando que havia duas, né? Ruth e Orfa. Ruth decidiu abraçar, acompanhar. Orfa decidiu se afastar. Fica a lição. Todos que se aproximarem do Senhor, de maneira nenhuma ele lançará fora. Aleluia. 2. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Outra mulher fantástica que Deus a usou poderosamente. Lembrando que o Senhor Deus usou Ruth com esses valores. Deus não precisa de muita coisa para usar alguém, viu? Ruth era uma mulher simples, lá no campo, trabalhando como uma escrava. Tinha até lei entre Israel, quando forem colher, deixe as espigas caídas, deixe para os pobres. E Ruth foi humildemente lá catar as espigas, e ela tinha valores, e Deus não olha para questões de medição humana. O homem fica medindo o ser humano, nivelando,
por grandes conquistas. Se tiver muito dinheiro, a gente se aproxima e valoriza. Se tiver muita posição, a gente se aproxima e valoriza. Deus não é assim. Ruth não tinha dinheiro, não tinha posição, e o Senhor foi lá no campo e dela se aproximou. E honrou ela pelo quê? Pelos seus valores, sua simplicidade, sua fé, seu amor e sua fidelidade. Basta para Deus se aproximar e honrar. Do campo ao palácio, Deus trabalha em todas as áreas. Vem comigo. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E aqui dá uma mensagem, viu? Você que é pregador, do campo ao palácio. Deus, ele se aproxima e age em todas as áreas. Vem comigo. Primeira parte. De Belém para Suzã. Letra A, B e C. De Ruth em Belém até os dias da rainha Esther em Suzã, que é a atual Irã, né? Você vai encontrar algum... De Ruth a Esther, 600 anos aproximadamente. Deus resolve usar uma mulher para uma grande obra. Qual obra? A preservação do povo judeu lá na Pérsia, tá, irmãos? Lá na Pérsia. Nós não podemos achar também que se Esther não fosse usada ali para salvar o povo que estava cativo, todos os judeus do mundo seriam mortos. Não, tem gente que pensa assim. Ela salvou todos os judeus do mundo. Não, só os judeus daquela região. Tinha judeus que ficaram lá em Jerusalém, tinha judeus em outras regiões, em outras partes da terra. No Egito, inclusive. Então, confere lá Esther 2, 5 e 7. Letra B. O nome persa, Esther, significa estrela. Já o nome hebreu, Hadassah, significa mu. Letra C. Assim como as pessoas do mundo antigo se beneficiavam com o aroma da murta, todo o povo hebreu, cativo na Pérsia, se beneficiou com o aroma agradável, e aroma fala de oração, de intercessão, aroma agradável da intercessão salvadora da Hadassah, ou da rainha Esther. Olha que coisa linda. Confere lá Esther 7 e 3. Então, de Belém para Suzã, Deus usou mais uma vez uma mulher para servir de grande benefício para o seu povo. E você percebe o valor dessa mulher já no seu nome. Hadassah, murta, que tem um aroma que todos se agradam. E esse aroma especial já falava da intercessão que Esther iria fazer em favor dos hebreus. E isso funcionou perfeitamente. Lembrando que mulher representa a igreja, irmãos. Quem é que tem que estar intercedendo pela salvação do mundo hoje? É a igreja. Por isso que o mundo não está em caos. O mundo não está em caos porque a igreja está aqui orando e intercedendo. Então, assim como Hadassah, um aroma agradável, serviu de benefício para os hebreus, hoje a igreja, com a nossa oração, por isso que a Bíblia diz, orai pelas autoridades, orai sem cessar, orai por todos para que haja paz. A igreja tem que estar cobrindo essa terra com o aroma maravilhoso da sua intercessão. Aqui. Então, vejam bem, de órfã, rainha, quando ela estava lá, o pai dela não se sabe, o pai dela e a mãe dela haviam falecido. E aí o primo dela, Mardoqueu, que provavelmente ele era mais velho, adotou ela como filha. Os dois eram primos, mas ele cuida dela. E a gente vai ver o agir de Deus aqui, olha só. O livro de Esther não registra nenhuma em favor dos hebreus, o agir de Deus. Onde é que aparece a providência de Deus no livro de Esther? O conselho de Memucã. Confere lá Esther 1, 19 ou 21. Ali já é a provisão de Deus. Tem gente que nunca ouviu falar de Memucã. Veja lá qual o conselho que Memucã deu para o rei. A troca do nome Hadassah para Esther já é uma provisão de Deus. Porque o próprio Mardoqueu, tem traduções que falam, tem variantes, né? Mordecai, Mardoqueu, ele não se revele como judia. Vai lá, recebe esse nome Esther aí, quer dizer estrela, nome persa, e se identifique como Esther. Já é uma provisão de Deus, Esther 2, 7 e 10. A escolha de Esther como candidata à rainha já é uma provisão de Deus, Esther 2, 8 e 9. Mardoqueu protegendo o rei. Aquela proteção de Mardoqueu sobre o rei foi uma grande providência de Deus para que depois Mardoqueu escapasse da forca. Confere lá Esther
aliás, Esther, Mardoqueu protegendo o rei, né? Esther 2, 21 ao 23. O rei perdendo o sono, como é próprio de um agir de Deus, né? É ele que comanda tudo, o sono, tudo. Do rei perdendo o sono e lendo os registros, e aí ele encontra o que Mardoqueu fez por ele e resolve exaltar, porque Amã já queria matá-lo. Esther 6, 1 e 2. Agora, Esther intercedendo e salvando os hebreus, que aí ela foi a rainha por provisão de Deus, já lá atrás, na troca do seu nome, já foi uma provisão de Deus, ela ser candidata, já foi provisão de Deus, e depois ela, o Mardoqueu ser preservado e ela receber de Mardoqueu, porque foi Mardoqueu que disse, olha, você interceda por nós, viu? Porque se você não interceder, de outra parte virá socorro. Mas também você e a tua descendência, em outras palavras, vão sofrer as consequências. Então, tudo é provisão de Deus, aí ela intercede definitivamente e salva os hebreus. Tudo provisão de Deus. Não precisa estar escrito o nome de Deus no livro de Esther, mas a mão de Deus e a provisão de Deus aparece em todo o livro. Letra B. Graças ao agir de Deus, uma mulher foi usada para salvar todos os hebreus do Império Persa. Conforme Romanos 8 e 28, que diz lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, todas as coisas. Deus, ele trabalha quando alguém está agradando a Deus, ele trabalha em todas as coisas que estão ao seu redor. E não foi diferente. Trabalhou na vida da rainha Esther, que de uma órfã se torna rainha. Mas começou lá no conselho de Memucã. Tem gente que nunca viu falar em Memucã. Vai lá conferir o conselho de Memucã que você vai ver a provisão de Deus. No campo ou no palácio? Aqui eu coloco, ó, Deus tem o controle de todas as situações dele, por ele e para ele. Romanos 11, 36. E sempre vai estar com os seus filhos, seja no campo ou no palácio. Como coloquei aqui, Jesus estarei convosco todos os dias, né? Jesus está conosco, o próprio Deus também, sem os parâmetros de medição humana, né? Se tiver dinheiro, posição, me aproximo, não. Tava lá Ruth no campo, humilde, catando espiga, e Deus estava com ela. Esther no palácio, Deus estava com ela. Então a questão não é dinheiro nem posição, mas intenção e sentimento. Vem comigo. Visão geral. Segunda parte. Esther é a mulher judia de Belém. Era órfã, mas foi para Suzã, a capital do império, para se tornar rainha. Terceira parte. Mulheres de Deus como protagonistas da história. Uma representação de Ruth, uma representação da rainha Esther. Vamos lá? O protagonismo feminino. Letra A. O fato de Deus ter escolhido o homem para ser o guardião do jardim, conforme Gênesis 2:15, significa que este seria também o protetor da mulher. E é por isso que o homem foi feito com mais força física, que uma das funções do homem é ser guardião e protetor. Guardião do jardim e protetor da mulher. Por isso que nós somos mais fortes que a mulher. Uma das funções, protetor. 1 Pedro 3 e 7 mostra que a mulher é um vaso mais frágil, em força, tá? Ela é fraca. E claro que tem exceções, estou falando em regra, né? Mas, contudo, essa diferença nos papéis não diminui a mulher e o seu valor. Jamais. Conforme 1 Coríntios 11:11, o homem não é sem a mulher. Então, o fato de ter papéis e funções diferentes, a mulher, em hipótese alguma, é inferior ao homem. Dessa forma, Deus vai continuar usando muitas mulheres para grandes obras aos olhos de todos. Se colocou na posição, conforme Joel 2:29, Deus fez questão de colocar lá, derramarei o meu espírito sobre os servos, e Deus não esqueceu das mulheres, e sobre as servas. Aleluia! Tome posse, irmã. Tome posse desse... Educação familiar, letra A e B. Olha só, Mardoqueu, primo de Esther, ensinou a jovem a ser prudente, a ser obediente e, acima de tudo, confiar no agir de Deus. Confere o conselho que ele deu para ela em Esther 2:10. Faça assim, minha filha. E ela fez.
Alguns comentaristas, inclusive foi feito até um filme, eles acreditam que Mardoqueu possa ter ensinado Esther a ler e escrever, um diferencial para aquela época. E era próprio do judeu, ensinar os filhos desde pequeno a ler e escrever. Por isso que são os mais inteligentes até hoje, que um dos melhores exercícios da intelectualidade é a leitura. Então é possível, apesar que a Bíblia não fala, mas é possível que Mardoqueu tenha ensinado Esther a ler e escrever. E existe até uma teoria que possivelmente o rei possa ter descoberto essa qualidade em Esther, e isso lhe chamou muito mais atenção, além da formosura que ela já tinha e também o comportamento que ela aprendeu a ter dentro do palácio, porque elas eram treinadas e tinham toda uma série de comportamento que tinha que se enquadrar. Se passasse, o rei aprovava, mas a beleza dela chamou muito a atenção e é possível que ela possa mesmo ter aprendido a ler e escrever e ter chamado muito mais a atenção do rei. Agora, certeza que a Bíblia dá é que ela foi ensinada pelo seu primo Mardoqueu. Não foi apenas a beleza de Esther que o fez rainha, mas a educação recebida de seu primo Mardoqueu, determinante para ela ser aprovada como rainha de toda a Pérsia. Foi muito determinante essa educação. E até hoje, né, irmãos? A educação é fundamental, passando os princípios, passando os valores, principalmente. Aqui vai um conselho para os pais. Antes de desejar que o seu filho conquiste realizações terrenas e passageiras, antes de querer que ele seja, eu vou educar meu filho para ser um médico, eu vou educar meu filho para ser um professor, eu vou educar o meu filho para ser um engenheiro, eu vou educar o meu filho para ser um advogado. Antes de você querer educar o teu filho para ser qualquer um, para ter qualquer uma dessas profissões terrenas e passageiras, eduque o seu filho para ser filho de Deus, para ter comunhão com Deus, para ser amigo de Deus. Depois, as demais coisas serão acrescentadas, mas em primeiro lugar o reino. Então, antes de pensar em fazer e educar teu filho para qualquer coisa, se preocupe em educá-lo nos caminhos do Senhor, para ser visto como um amigo de Deus, um servo de Deus. A Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. E a nossa conclusão, Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como foi o caso de Ruth e Esther. Glória a Deus pela vida das mulheres. Então aqui fica uma